Desde pequenos, somos ensinados a agradar, a sorrir mesmo quando estamos destruídos por dentro, a ceder mesmo quando sentimos que algo está profundamente errado, a calar quando o que mais queremos é gritar. Isso porque nos convenceram de que ser uma boa pessoa é o ápice da evolução humana. Alguém que nunca incomoda, nunca erra e está sempre disponível para os outros. Mas Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, nos alertou para um perigo silencioso por trás dessa máscara de bondade, o completo esquecimento de quem realmente somos. Nesta jornada de autossabotagem disfarçada de virtude, muitos perdem o próprio centro. Mas o que acontece quando você para de tentar ser bom e começa a ser inteiro? A verdade é que a ideia de bondade vendida pela sociedade é uma armadilha que nos afasta de nossa verdadeira natureza. Jung dizia que o homem que busca apenas ser bom está, muitas vezes, reprimindo sua própria sombra, aquela parte do nosso inconsciente onde vivem desejos, instintos e impulsos que não se encaixam no ideal socialmente aceito. O problema? Essa repressão constante, silenciosa, acaba se transformando em frustração, raiva oculta e uma sensação de vazio que nenhuma aprovação externa é capaz de preencher. Quantas vezes você já disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes silenciou sua dor para manter uma aparência tranquila? A resposta para isso não está em ser melhor para os outros, mas em se tornar verdadeiro consigo mesmo. Carl Jung nos ensina que o caminho para a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, passa por um confronto direto com a sombra. Não é sobre virar uma pessoa má, rebelde ou egoísta. É sobre parar de usar a bondade como escudo e começar a usá-la como escolha consciente, não como compulsão. Quando você assume que também tem raiva, inveja, medo e até mesmo impulsos destrutivos, você para de ser refém deles. A verdadeira liberdade emocional começa quando você para de lutar para ser perfeito e começa a integrar todas as partes de si, inclusive as mais desconfortáveis. É aí que surge o verdadeiro poder, o de ser inteiro, não apenas aceito. E essa transição assusta, porque ela exige que você se olhe no espelho sem filtros, sem desculpas, sem as máscaras que foram coladas em você ao longo dos anos. Jung não propôs um caminho fácil. Ele propôs um caminho real. E a realidade, por vezes, dói, mas ela também liberta. Quando você abre mão da necessidade de aprovação constante, você começa a experimentar algo raro e precioso: autenticidade. É nesse momento que você descobre que não precisa mais ser uma boa pessoa para ser uma pessoa poderosa, respeitada e, acima de tudo, viva. O mundo precisa de pessoas inteiras, não de fantoches agradáveis. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas do pensamento de Carl Jung, para entender como a busca cega por ser bom pode ser, na verdade, uma armadilha que impede sua verdadeira evolução. E mais do que isso, você vai descobrir, passo a passo, como começar a se libertar dessa prisão invisível e recuperar o que é seu por direito, sua essência. O que Jung nos revela pode mudar para sempre a forma como você se enxerga e transformar completamente a maneira como você se relaciona com o mundo. Então respira fundo, porque o que vem a seguir não é confortável, mas é exatamente o que você precisa ouvir. Desde cedo, aprendemos que ser bom é sinônimo de ser aceito. Essa programação começa na infância, quando os elogios vêm apenas quando obedecemos, sorrimos, não questionamos. A criança percebe que, quanto mais se molda às expectativas dos adultos, mais é validada. Essa validação é viciante, e com o tempo, o hábito de agradar se torna um mecanismo automático, uma armadura emocional. Carl Jung alertava que essa adaptação, extrema ao mundo exterior, gera uma desconexão perigosa com o mundo interior. A pessoa deixa de viver para si e passa a viver para os outros,
construindo uma personalidade artificial que esconde sua verdadeira essência. Essa personalidade falsa, chamada de persona por Jung, é uma espécie de personagem social que usamos para nos encaixar nos papéis exigidos. O bom filho, o funcionário exemplar, o parceiro compreensivo. Só que essa persona não é você. É apenas uma casca criada para sobreviver em um mundo que não aceita as nossas imperfeições. O problema é que quanto mais nos identificamos com ela, mais nos afastamos do nosso self, a totalidade de quem realmente somos. A vida se torna um teatro, onde a plateia aplaude, mas o ator está exausto, vazio, perdido. E quando a alma se distancia tanto da própria verdade, surgem os sintomas: ansiedade, tristeza, apatia, crises existenciais que ninguém entende. O que Jung nos propõe é radical. Ele diz que a verdadeira saúde emocional começa quando reconhecemos que não somos apenas bons. Dentro de nós, há luz e sombra. Há amor, mas também raiva. Há generosidade, mas também egoísmo. E negar essa dualidade é negar nossa humanidade. O mundo exige que sejamos estáveis, previsíveis e educados. Mas a psique não funciona assim. Ela é selvagem, misteriosa, contraditória. E quando tentamos forçá-la a caber no molde da perfeição moral, ela se rebela. E essa rebelião, muitas vezes silenciosa, se manifesta como uma vida sem sentido. Quantas pessoas você conhece que são boas demais e vivem emocionalmente esgotadas, que nunca explodem, mas vivem com uma tristeza contida nos olhos, que estão sempre disponíveis, mas nunca verdadeiramente felizes? Jung dizia que toda vez que você sacrifica uma parte de si para ser aceito, você está alimentando a sombra, e quanto mais você tenta apagá-la, mais ela ganha força no inconsciente. Mais cedo ou mais tarde, ela explode, em um surto, em um colapso, ou em uma crise que parece surgir do nada. Mas ela sempre esteve ali, esperando o momento de ser ouvida. A jornada de cura, então, começa quando temos coragem de olhar para essa sombra, de tirar a máscara da bondade compulsiva e dizer: eu existo além do que esperam de mim. E esse é o primeiro passo rumo à individuação, o processo que Jung descreve como a mais profunda forma de autoconhecimento. Não se trata de rejeitar a bondade, mas de parar de usá-la como disfarce, de torná-la uma escolha autêntica e não uma prisão invisível. Porque quando você deixa de ser uma boa pessoa para ser uma pessoa inteira, o mundo finalmente conhece sua verdade. E mais importante, você conhece a sua. Carl Jung dizia que todos nós carregamos uma sombra. E não, ela não é maligna. Ela é apenas tudo aquilo que fomos obrigados a esconder para sermos aceitos. A sombra é formada por sentimentos, pensamentos e impulsos que não combinam com a imagem de boa pessoa que criamos para o mundo. Então, jogamos tudo isso no porão da consciência. Mas nada que vai para o inconsciente desaparece. Pelo contrário, ganha vida própria e começa a controlar nossas ações de formas sutis. Muitas vezes, é a sombra que escolhe nossas relações, nossos vícios, nossos padrões destrutivos. E enquanto não a reconhecemos, seguimos vivendo como marionetes de forças internas que fingimos não ver. Jung não condenava a sombra. Ele a enxergava como uma parte fundamental da psique. Para ele, a iluminação só acontece quando conseguimos trazer à consciência aquilo que está escondido. Isso significa aceitar que sentimos inveja, raiva, desejo de controle, vaidade, egoísmo, não como defeitos vergonhosos, mas como expressões humanas que precisam ser integradas, não eliminadas. Negar esses aspectos é como amputar partes da alma, e ninguém pode ser inteiro vivendo pela metade. Por isso, o verdadeiro perigo não está na sombra em si, mas na recusa em reconhecê-la. Ao longo da vida, a sombra se manifesta de várias formas,
explosões de raiva desproporcionais, sabotagem em relacionamentos, procrastinação crônica, sentimentos inexplicáveis de culpa ou vergonha. São gritos internos pedindo para serem ouvidos. Mas como fomos treinados para manter a compostura, para não incomodar, aprendemos a silenciar esses sinais. Jung dizia que o inconsciente não fala com palavras. Ele se comunica através de sintomas, sonhos, impulsos. E se você não escuta a mensagem, ele repete o problema até que você aprenda. Encarar a sombra exige coragem, porque significa confrontar tudo aquilo que evitamos ver em nós mesmos. Mas Jung também dizia que aquilo que mais precisamos está exatamente onde menos queremos olhar. Por isso, o encontro com a sombra é, ao mesmo tempo, o encontro com o nosso poder. Porque ao aceitarmos quem somos de verdade, com luzes e trevas, paramos de lutar contra nós mesmos. E essa reconciliação interior nos devolve uma força que antes era desperdiçada tentando manter uma imagem falsa. Você não foi feito para viver em guerra com sua própria natureza. Quando você se permite olhar para dentro com honestidade, sem julgamentos, sem máscaras, começa a descobrir a liberdade de ser autêntico. E ser autêntico não é ser perfeito, é ser real. A sombra não é seu inimigo. É a parte de você que mais precisa de atenção, compreensão e integração. E quando você acolhe a sombra, ela para de gritar. Porque, enfim, foi ouvida. Jung acreditava que o maior propósito da vida humana é a individuação, tornar-se aquilo que se é. Esse processo não é simples, rápido ou confortável. Pelo contrário, é um mergulho profundo no inconsciente, onde somos convidados a encontrar todas as peças que deixamos para trás ao longo do caminho. Não é sobre se tornar alguém novo, mas sobre recuperar tudo aquilo que você já é, mas que foi escondido, sufocado ou rejeitado. A individuação é o caminho do meio, entre a persona, o que mostramos, e a sombra, o que escondemos. É nesse encontro que nasce a verdadeira integridade. Durante a individuação, você deixa de viver segundo as expectativas externas e começa a viver de acordo com seu centro interior. Isso exige silêncio, introspecção e, principalmente, confronto com os próprios fantasmas. Mas também oferece um tipo de paz que nenhuma validação social pode dar. Jung afirmava que uma pessoa individuada é aquela que consegue agir com liberdade, sem ser escrava das suas neuroses, traumas ou padrões inconscientes. Ela não é perfeita, mas é inteira. Não é sempre aceita, mas é sempre verdadeira. Esse caminho é solitário, porque quando você deixa de seguir o script do bom comportamento, algumas pessoas vão se afastar. Vão dizer que você mudou, que ficou estranho, que está egoísta. Mas a verdade é que você está apenas deixando de ser aquilo que esperavam, para ser aquilo que sempre foi. E isso incomoda, porque a sua autenticidade obriga os outros a confrontarem a própria falsidade. Jung dizia que a individuação desperta o desconforto nos que vivem adormecidos, mas é também por isso que ela transforma o mundo ao seu redor. Você começa a perceber que não precisa mais agradar para se sentir amado, que não precisa mais se anular para manter a paz, que sua presença, sua voz, sua verdade têm valor por si mesmas. A individuação te reconecta com sua força vital, com sua criatividade, com sua intuição. Você deixa de ser um produto da sociedade para se tornar um ser único, irrepetível. E essa é a maior conquista de todas. Viver como quem se conhece, e não como quem se adapta. Quando você entende isso, começa a olhar para trás com compaixão. Você compreende por que se escondeu por tanto tempo. Mas também entende que não precisa mais viver assim. Porque agora há consciência. E onde há consciência, há escolha. A individuação é o ponto final de um ciclo de ilusão. E o início de uma vida com propósito. O que Jung nos ensina sobre traumas é profundamente revolucionário.
Ele não os vê apenas como feridas a serem evitadas, esquecidas ou ignoradas, mas como portais, abismos que, se enfrentados com coragem, revelam o que há de mais verdadeiro e poderoso em nós. Ao invés de fugir da dor, Jung propõe um mergulho corajoso nela, porque é justamente na dor que encontramos as chaves para os nossos maiores dons. Os traumas não são acidentes em nossa história pessoal. São marcos simbólicos que carregam mensagens ocultas da psique. A forma como você lida com seus traumas revela se você está se afastando ou se aproximando do seu verdadeiro eu. É como se o universo colocasse em sua vida aquilo que você precisa transcender, não para te destruir, mas para te despertar. Quando você evita olhar para um trauma, ele não desaparece, ele se esconde. E o que é reprimido, segundo Jung, se transforma em sombra. A sombra é tudo aquilo que você nega em si mesmo, mas que continua operando nos bastidores da sua existência, sabotando suas relações, escolhas e até sua identidade. Quando você não encara seus traumas, eles se tornam monstros invisíveis que dirigem sua vida enquanto você finge estar no controle. Jung diria: até você tornar o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida e você irá chamá-lo de destino. É por isso que tantas pessoas repetem padrões destrutivos sem entender o porquê. Elas estão presas nas garras dos próprios traumas não resolvidos, acreditando que é o mundo que está contra elas, quando, na verdade, é sua sombra que grita por atenção. Mas e se, ao invés de fugir desses monstros, você decidisse conversar com eles? Jung acreditava que o confronto com a sombra, ou seja, com os aspectos obscuros de nós mesmos, era essencial para o processo de individuação, o caminho que nos leva à totalidade e ao autoconhecimento. É ao encarar o trauma com olhos conscientes que você começa a libertar a energia psíquica que estava aprisionada nele. E essa energia, quando desbloqueada, se transforma em poder criativo, em sabedoria, em força moral. O trauma que um dia te fez cair pode ser o mesmo que vai te dar asas, mas só se você aceitar olhar para ele com verdade, sem máscaras, sem desculpas. Esse processo, claro, exige coragem. Mas Jung nunca prometeu que o caminho da individuação seria confortável. Ele prometeu que seria transformador. A verdadeira força, segundo ele, não está em parecer inabalável, mas em ter enfrentado os próprios demônios e ainda assim continuar de pé. Existe uma beleza quase sagrada na dor transformada em consciência, porque é aí que nasce o verdadeiro poder. Não aquele baseado em aparência ou controle externo, mas um poder silencioso, profundo, enraizado na autenticidade. É o tipo de força que não precisa ser anunciada. Ela é sentida, percebida, respeitada. Portanto, ao invés de continuar tentando apagar sua história, Jung te convida a reescrevê-la com consciência. A dor que você viveu pode se tornar sua missão, sua medicina, seu diferencial. Seus traumas não te definem, mas a forma como você escolhe enfrentá-los, sim. É aqui que o trauma se transforma em um dom e a cicatriz em uma medalha. Você não é fraco por ter sido ferido. Você é forte por ainda estar aqui, disposto a entender o que essas feridas querem te ensinar. Jung nos lembra que todo sofrimento carrega uma revelação e que dentro de cada dor existe uma verdade que, se você tiver coragem de ouvir, pode mudar o rumo da sua vida. Ao longo de sua jornada psíquica, Carl Jung percebeu que o verdadeiro objetivo da vida não era alcançar sucesso externo, status ou aprovação dos outros, mas sim realizar o processo de individuação. Esse termo, embora pareça técnico, carrega uma das verdades mais libertadoras já propostas na psicologia. Individuação é tornar-se aquilo que você é em essência, integrando todas as suas partes, luz e sombra, em um ser uno, consciente e autêntico. Não é um caminho que te leva para fora, mas para dentro.
É o processo em que você deixa de ser uma cópia das expectativas sociais, familiares e culturais, e começa a ouvir, finalmente, a sua alma. Essa jornada não acontece da noite para o dia. Ela exige que você olhe de frente para tudo aquilo que evitou: seus medos, inseguranças, desejos reprimidos, traumas e fantasias. Mas ao encarar essas partes, algo mágico começa a acontecer. Você para de viver no automático e passa a viver em estado de presença. As decisões deixam de ser guiadas por carências ou condicionamentos e passam a refletir sua verdadeira vontade. Jung dizia que o self, o centro unificador da psique, começa a emergir quando você honra sua totalidade, quando você para de lutar contra o que sente e começa a dialogar com o que sente. E essa mudança de postura muda tudo. A individuação não te torna perfeito, ela te torna real. E a realidade interior é mais poderosa do que qualquer máscara. As pessoas percebem quando alguém está em paz consigo mesmo. Há um magnetismo natural em quem vive em harmonia com a própria alma. Esse magnetismo não vem de técnica ou manipulação, mas da autenticidade. É por isso que Jung acreditava que o processo de individuação tinha um efeito coletivo também. Uma pessoa que se torna inteira inspira outras a buscarem sua inteireza. O mundo muda quando um indivíduo desperta. E esse despertar começa com o simples, mas profundo, ato de se escutar de verdade. Não é coincidência que muitas crises existenciais acontecem quando você está prestes a iniciar esse processo. A crise, segundo Jung, é o chamado da alma para que você pare de viver uma mentira. E quando você responde a esse chamado, a realidade começa a se reorganizar ao seu redor. As conexões mudam, os desejos se refinam, os caminhos se abrem. Porque agora, você não está mais tentando se adaptar a um mundo que não te representa. Você está criando um mundo que expressa quem você é. O que antes era angústia, agora vira direção. O que antes era confusão, agora vira clareza. E o que antes era dor, agora se transforma em propósito. Então, se você está em meio ao caos, ao vazio ou ao cansaço existencial, saiba, isso pode ser o início da sua individuação. Pode ser o momento em que a vida está te chamando para abandonar o personagem e assumir sua essência. Jung nos ensinou que o maior poder que você pode conquistar não está em dominar os outros, mas em conhecer a si mesmo profundamente. É aí que tudo se alinha. É aí que a vida começa a fluir com propósito. E é nesse ponto que você deixa de sobreviver e começa, enfim, a viver. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, não ignore esse chamado. Talvez seja o momento de parar de tentar agradar o mundo e começar, de verdade, a se encontrar. Carl Jung nos deixou um mapa. Agora cabe a você decidir se vai continuar perdido ou se vai iniciar sua jornada rumo à sua verdadeira essência. Então, se você quer aprofundar essa transformação e continuar explorando esses ensinamentos poderosos, se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Lembre-se, sua sombra guarda o seu tesouro. E o primeiro passo para mudar sua vida é começar a enxergar no escuro,